Dale! Quem queria continuação do nosso Prauda do Bastão, tome continuação. A parte nova está marcada lá no meu comentário. Fixado. Tamo junto, valeu. Não esquece não de deixar o like e se inscrever no canal se você for novo por aqui. E comenta aí o que você tá achando dessa obra. E dá uma hypada aí no vídeo pra ajudar nós a crescer. Tamo junto, valeu. Caçador CLT Rank D, que tá atualmente trabalhando para pagar suas contas, mas a ironia do destino fez um portal aparecer na sua casa. E atualmente o cara tá subindo de nível depois que descobriu que esse portal pode mudar a sua vida. E nesse portal ele encontrou um anão que gostou do seu bastão e acabou encantando o seu bastão. E o bastão se move sozinho. E sem falar que agora o maluco não é mais CLT. O bolso dele tá cheio da grana. Vamos, dale! No continente Gaia, atualmente estava acontecendo um certo problema, porque lá vivia constantemente cheio de monstros, vários portais. Mas depois de um tempo esses portais foram desaparecendo. Eles pensaram que foi uma extinção, pensaram que eles tinham sumido para outra dimensão. Mas agora o nosso grande mago está falando que ele vai resolver esse problema. Ele vai fazer aparecer outro portal. E assim a dungeon vai voltar a aparecer em um certo labirinto. Depois disso ele efetuou seu grande feitiço e gritou: apareça, grande labirinto. Depois que ele gritou, começou a sair um monte de raios, seus círculos mágicos foram ativos. Depois que ele ativou os círculos, a gente já percebeu uma grande demonstração que o mago é uma fera, meu parceiro. Mas aí é que tá o problema. Depois dessa grande explosão, o mago continuou com seus olhos fechados, só imaginando que o portal apareça. Uf, que? Cadê? Hã? Olhou para um lado, olhou para o outro lado. A sua casa estava totalmente destruída, mas isso não importava. Cadê o portal? E ele ficou com as suas mãos levantadas. Bom, cadê você, portal? Olhou para outro lado, olhou para outro lado novamente, e ele ficou naquela expectativa. O feitiço era para dar certo, não tinha como dar errado, era impossível dar errado, mas deu certo. Mas só que apareceu em outro local. O Prota estava olhando para esse portal, mas o que está acontecendo? De onde ele veio? A expectativa era alta. E agora, um dia normal, todo mundo está ali curtindo a sua vida, trabalhando, indo para a escola, conversando com seus amigos. Tem um grupo de estudantes falando a respeito de um certo Rank S, que é um caçador. E o nosso prota, Kang Jin Hyun, que é um Rank D, tava com saudade dessa época de ir para a escola. Mas e você, está com saudade ou já quer parar? Depois disso, o nosso prota tava ali trabalhando de meio período. O cara é CLT e ainda é um caçador. Falou que já tava cansado, tá na hora de voltar para casa. Mas o seu companheiro perguntou para ele: cara, mas você não é um caçador? Você não deveria ter muita grana? Mas ele falou que era impossível, meu parceiro, porque as grandes guildas estão controlando tudo. Então eu tô ficando sem nada praticamente. Eu tenho que trabalhar para poder me sustentar. O seu amigo ficou falando que ultimamente tá ficando muito frio. Ele não está com frio, mas ele falou que não, já que ele é um caçador. Constantemente ele tem uma habilidade que mantém o seu corpo aquecido. Realmente é uma grande habilidade. Mas e agora, meu parceiro, o que você vai fazer? Aí depois aconteceu um problema, tinha muita gente gritando e eles ficaram: ei, mas o que está acontecendo? Vamos dar uma olhada, parece que apareceu alguma coisa. O seu amigo ficou desesperado, gritando. Prota saiu correndo, vai que era a única chance que ele tinha de salvar alguém. E assim que ele chegou no local, ele pôde ver um grupo de pessoas saindo correndo, desesperadas. E ele avistou um certo grupo de monstros. E ele: opa, monstros, essa pode ser a minha única chance, agora sim eu posso ganhar um pouco de dinheiro. Mas ele tinha que agir ligeiro, porque as outras guildas, assim que chegar, eles vão monopolizar todo aquele local e ele não vai poder conseguir nada. Ele pegou ali o seu inventário e invocou o seu bastão, o bastão lendário que bate em figurante. Agora sim, paizão, o seu amigo chegou falando que queria ajudar também. O maluco já tava até se espreguiçando, mas o Prota falou que ele é um caçador e você é um civil, então é melhor você procurar um local para descansar e ficar longe do perigo. E o seu amigo: ok, parceiro, você que manda. E o Prota ficou ali naquela alta expectativa: vamos logo, eu tenho que terminar logo com isso, antes que aquelas guildas trapaceiras apareçam. E ele foi na alta expectativa, deu aquele sorrisão no rosto
querendo dar uma upada, mas só que apareceu o líder da guilda, falando o seguinte: ei, por acaso você vai pra onde, meu jovem? Ele agarrou no nosso prota e acabou jogando. Ele jogou o nosso prota lá no chão e ele ficou falando: cara, quem é você mesmo, hein? E por que você está tentando invadir o nosso território? Sendo que aqui é a gente que manda e você está tentando pegar nossas conquistas. E o prota ficou ali se perguntando: ele chegou muito cedo, cara, como é assim? Ele chegou muito cedo mesmo, não era pra ele ter chegado agora. Esse daí é o líder de uma guilda e atualmente ele está nesse território controlando tudo. E o prota falou pra ele: bom, eu acho que eu vi primeiro, então eu tenho o direito de chegar aqui também. Mas o líder ficou falando: é a lei, cara, não tem essa de chegou primeiro você vai lá e pega. Você tem que seguir a lei. E o prota, como não concordou com isso, partiu pra cima do líder, tentando bater nele para tentar pegar alguma coisa. Mas só que o líder é muito mais forte do que o nosso prota. Então ele se esquivou e deu um tapa na cara dele. E o prota, nossa cara, que agressividade é essa? Jogou o nosso prota pra longe mais uma vez. E o líder falou novamente: se você tentar alguma coisa, dessa vez eu não vou pegar leve. Eu vou dar uma surra muito grande em você. E o prota, com aquela cara inchada, falou: bom, eu acho que não tem jeito mesmo. Com meu nível atual, não tem como eu fazer nada contra isso. Eu vou ter que desistir. Mas a sua cara ficou mostrando uma certa insatisfação a respeito daquele ato. Ele resolveu voltar para sua casa. Ele ficou ali bem baqueado mesmo. Como ele é um rank D, atualmente não tem muitas guildas que vão recrutar ele. Então ele tá na péssima, cara. O malucão já é CLT e ainda tá tentando fazer alguma caçada e não tá dando certo. Rapaz, ele já desistiu foi de tudo. E agora ele ficou sentado no seu sofá, pensando na sua vida. E agora, o que eu vou fazer? Enquanto ele ficava pensando na sua vida, ele queria viver como um caçador, fazer altas conquistas. Foi aí que de repente apareceu aquele portal no seu quarto. E ele, opa, mas o que tá acontecendo? De onde é que esse portal veio mesmo? E ele ficou surpreso, mas primeiramente ele se perguntou: será que não é um portal que vai aparecer monstros e etc? Sim, ele deu uma conferida. Ele chegou ali perto do portal, acabou olhando e ele viu um Goblin do outro lado. E ele pensou rapidamente: eita, o Goblin vai entrar dentro da minha casa, eu tenho que pegar alguma coisa para poder me defender. Enquanto ele estava procurando alguma coisa para poder se defender, ele ficou surpreso porque o Goblin não apareceu. Ele virou as suas costas e continuou caminhando. E o prota ficou surpreso: opa, como assim? O que tá acontecendo aqui? Parece que o Goblin não consegue ver o nosso prota, mas o prota consegue ver o Goblin do outro lado. Então quer dizer que é um portal, mas só que eles não conseguem atravessar, só eu consigo atravessar. Então ele foi testar para ver se realmente é isso. Ele botou a sua mão no portal, ele viu que realmente tem uma espessura um tanto que duvidosa. Mesmo assim ele ficou feliz, porque parece que ele vai conseguir utilizar esse portal para poder upar de nível. Mas aí é que tá a grande questão, ele resolveu pensar um pouquinho mais nisso, porque se ele monopolizar esse portal para si próprio, ele pode ter sérios problemas também, porque cada portal que aparece, o governo, ele toma conta dos portais. Então, se ele falar que o portal apareceu na sua casa, ele meio que vai ser expulso da sua casa, e ele tá ali pensativo. O governo já tem tanta coisa, as guildas já estão monopolizando tudo, eu acho que não vai ser uma boa ideia eu contar não, porque ele vai ficar sem a sua casa, e ele não quer ficar sem a sua casa. Ele tomou mais um gole e ficou ali mais pensativo ainda. Será que eu falo? Será que eu não falo? Bom, quer saber? Eu não vou falar é nada, porque eu já tô perdendo muito também. Eu vou pegar esse portal e vou me aproveitar dele, vou upar de nível e vou ganhar uma grana. Ele pegou ali o seu bastão de bater em figurante e partiu para o portal. Ele queria primeiramente verificar, para ver se o portal é bom mesmo ou se é só um portal meio paia, entendeu? Ele resolveu botar o seu cotovelo, e assim que ele entrou completamente no portal, ele saiu em outro local, em um labirinto, que era uma dungeon, e ele ficou surpreso, porque parece que realmente funciona. E assim que ele avistou um Goblin, o Goblin também avistou ele, e assim os dois partiram para a treta. Mas o prota ficou assustado, ele se defendeu e foi jogado novamente para o seu portal. O Goblin, como ele não conseguia ver o portal e nem conseguia ver o nosso prota, ele ficou ali meio que perdido, se perguntando para onde é que ele foi, para onde é que ele foi. Ele ficou ali meio que atacando o ar, e o prota conseguiu comprovar que realmente eles não conseguem
conseguem ver o portal, ou seja, eu posso muito bem atacar eles e voltar para o portal e ficar nesse vai e vem até algumas horinhas. E depois nosso prota voltou novamente e deu uma pancada no Goblin, meu parceiro. Depois de dar essa pancada, vocês já sabem, né? Ele conseguiu ali destruir o Goblin. Mas só que o Goblin foi um tanto que resistente. Ele não caiu na primeira pancada, mas sim ele caiu no chão. E o prota, ei, calma aí, parceirão, você não vai cair agora não, então toma. Ele partiu pra cima do Goblin novamente para tentar finalizar ele. Depois de outra pancada no meio dos peitos do Goblin, ele não caiu ainda. E o prota, meu parceirão, parece que você não caiu ainda, né? Mas falta aquela lapada final. E o Goblin, calma aí, amigão, não faz isso comigo não, a gente não é amigo. E o prota, tu é feio demais, doido, como é que tu é meu amigo? Receba inteligência, blow. Ele deu uma pancada no crânio do Goblin e ele conseguiu finalmente finalizar aquele Goblin. Depois que ele finalizou o Goblin, ele subiu de nível. O cara passou 3 anos ali, meio que tentando ser um caçador, mas ele não subiu de nível até agora. Ele matou um Goblin e subiu de nível. Agora ele entende porque as guildas estão monopolizando todos os portais, mas agora que ele tem o corpo desse Goblin, ele tá pensando, bom, eu vou faturar muito, porque um corpo de um Goblin vale em volta de 3 milhões de won. E o maluco já tava ali pensando, vou vender. Então ele partiu para fazer a sua primeira venda em 3 anos. Quando ele chegou no local para poder vender esse Goblin, geralmente é uma associação que está ali responsável para poder fazer essas vendas. E assim que ele chegou no local, ele falou com o atendente, eu tô aqui porque eu quero vender um Goblin. E o atendente, manda para cá, vamos fazer uma verificação para ver se realmente é um Goblin e se ele está apto para ser vendido. Assim que o nosso prota jogou o Goblin na mesa, o cara já foi dando uma verificada. Olha, realmente é um Goblin, eu pude verificar muito bem, mas eu acho que deu uma exagerada aqui. Por acaso você é um caçador novato? E ele perguntou, por quê? Como você sabe que eu sou um caçador novato? É que geralmente você não deve tratar ele desse jeito, tá muito quebrado. Você danificou muito ele. Ele não vai valer o tanto que você quer, mas ele vai valer uma boa quantia. Mesmo assim você ainda vai querer vender? E o prata falou que sim, já que ele tá precisando daquela grana. Mas enquanto ele estava ali vendendo, o atendente perguntou, então poderia me informar o local que você conseguiu esse Goblin? E o prota, eu tenho que falar necessariamente aonde foi o local que eu consegui ele? Ele falou que sim, tem que falar porque ele tem que comprovar a sua verdadeira origem. Enquanto eles estavam ali conversando, estava acontecendo o tumulto. Pessoas que fazem parte de uma guilda um tanto que famosa, todo mundo tava, nossa, é aquele cara, é ele mesmo. Sim, é um cara muito famoso. E o prota, mas o que tá acontecendo? Esses caras voltou novamente. O atendente estava um tanto que preocupado. Ele chegou ali perto do nosso prota e começou a falar com ele. Foi por acaso você que roubou os monstros que estavam no nosso local? E o prota, calma aí, paizão, eu não sei do que você está falando não. E o atendente, parece que você errou de pessoa. A pessoa que veio aqui foi aquele loirinho ali. E o loirinho tava conversando com o seu amigo numa boa. Foi aí que ele chegou perto. Ei, parceirão, foi você que entrou no nosso território e roubou as nossas presas? O malucão já chegou dando um soco na cara do loirinho. E o loirinho, ei parceiro, calma aí, eu não queria fazer isso não, simplesmente aconteceu, eu cheguei primeiro. E o outro ficou ali gritando, ei, por que vocês estão fazendo isso? Ele simplesmente chegou primeiro, não é direito dele? Claro que não, tem que seguir a lei, como o nosso prota fez antes, ele quase que ia levando uma sova. Então ele falou o seguinte, se a gente tá no nosso território, pertence a nós, então se você fizer isso novamente, com certeza você vai levar a pior. Eu tô te dando um aviso, cara, então para de fazer isso e vai procurar alguma coisa pra você fazer. E o loirinho, cala sua boca, eu vou fazer novamente, então é melhor você ir tomar naquele lugar. E o cara, como é amigo, por acaso você está testando a minha paciência? E o loirinho não recuou não, viu, falou, sai daqui seu perdedor, você não vale nada. Depois disso, todo mundo tava ali carregando o loirinho para outro local, talvez, hein? Mas só que o atendente falou pra ele que ele deveria ter pegado o seu dinheiro e dado fora daqui o mais rápido possível, mas ele preferiu ficar no local e se vangloriar do seu grande feito. Foi assim que o prota falou pra ele, então é isso que acontece? E o atendente falou que sim, meu parceirão, é isso que acontece quando você rouba outros monstros que estão em outros territórios. Isso não pode acontecer, e sem falar, se você fizer isso, você pode perder a sua licença e pode acabar ficando preso. E o prota, realmente isso é um tanto que um problema, né? Então ele decidiu ali recolher o seu Goblin e falou que não ia vender mais, ele resolveu dar o fora dali. E o atendente, ei, tem certeza que não vai querer vender?
vender? E o Prota, não vou querer vender não. Eu vou tentar fazer outra coisa, um tanto que melhor. Porque aqui eu vejo que o sistema tá contra a minha pessoa. Não posso ficar aqui de jeito nenhum. Associação de petista. Ah, rapaz, complicado. Ele voltou para sua casa, mas ele estava com uma alta expectativa, porque ele estava bolando um plano para tentar fazer grana e subir de nível no mesmo tempo, entendeu? E ele comprou ali uma pedra de retorno, e com essa pedra de retorno ele ia conseguir retornar, mas ele comprou essa pedra porque ele estava preocupado. Vai que ele entra no portal e não consegue mais sair. Um cara bem prevenido. E ele também comprou um detector de monstro, que vai ser muito útil para ele a partir de agora, mas ele não sabe se está funcionando através do portal. Assim que ele ligou, estava funcionando perfeitamente bem. Então ele comprovou mais uma vez que está funcionando mesmo fora do portal. Então vamos lá botar em prática e subir de nível, meu. Também fazer uma grana. Assim que ele entrou no portal, ele já pegou ali o seu taco e sapecou no Goblin, meu parceiro. Depois que ele deu aquela sapecada no Goblin, já foi de Vasco. E ele sapecou outro. E ele foi subindo de nível constantemente. Pra vocês terem ideia, viu? Ele subiu de nível em uma velocidade absurda. Do nível 7 pro nível 8, do nível 9 pro nível 10. E assim constantemente ele foi subindo. Foi aí que ele chegou em um certo local. Ele estava descansando, porque ninguém é de ferro. Mas você deve estar se perguntando, ele só vai ficar caçando Goblin e subindo de nível? Cara, atualmente a única coisa que ele consegue fazer é isso. Sem falar que ele também tá conseguindo vários corpos de Goblin. Ele já tá faturando uma grana muito alta. Foi aí que ele decidiu o seguinte, eu só vou caçar esses e depois vou caçar um último. Talvez um bem grande, mas tinha outro problema. O seu inventário já estava cheio, já tinha 19 e estava afirmando no inventário que ele só poderia carregar mais um, porque ele já estava na sua capacidade máxima. E o Prota, isso é um problema, então vamos esperar e pegar um Goblin maior, muito maior do que ele já tem no seu inventário. Ele resolveu olhar para a sua bússola e ele, opa, parece que tá chegando um Goblin aqui perto, mais perto ainda. Ele está se aproximando e o Prota parece que eu só tenho que esperar ele naquele local ali. Então ele ficou de prontidão. 6 metros, 5 metros, 4 metros, 3 metros. E ele já estava chegando bem pertinho. Quando o nosso Prota chegou no 2 metros, a cabeça dele já apareceu, mas não parecia ser um Goblin. Mas ele nem percebeu isso, quando ele foi ver já tinha girado o bastão e sapecou na cara. E ele, rapaz, o que foi isso? O barulho não parecia de um Goblin, o que foi que eu acertei mesmo? Foi aí que ele pôde perceber, não era um Goblin, mas sim um humano. Não, o que? Um monstro? Não, era simplesmente um anão, meu parceirão. E o Prota, epa, mas o que é isso? Será que ele realmente é um anão? Mas o anão começou a zoadar com ele, e o Prota não entendia nada do que aquele anão estava fazendo. O anão estava xingando o nosso Prota de um monte de nome, e o Prota, me desculpa, I am sorry, eu não entendo o que você está falando. E o anão, opa, parece que esse cara não consegue entender o que eu estou falando. O anão é um cara bem prestativo, ele resolveu pegar na sua bolsa um certo artefato, e ele vai fazer o nosso Prota entender o que o anão está falando. E assim que o anão jogou aquele artefato para o nosso Prota, ele pegou na sua mão e o anão ficou fazendo um movimento de coloca no pescoço. E o Prota, por que ele tá fazendo esse movimento? Então é para mim colocar no pescoço. Assim que ele colocou aquele colar no pescoço, ele finalmente pôde entender o que aquele anão estava falando. E o anão estava chamando o nosso Prota de Puck, falando, seu louco, como é que você pode fazer isso? Você me confundiu com algum monstro? Você é realmente um cara sem educação. E blá 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 blá. E o Prota, bom, mais uma vez eu queria pedir perdão, cara, eu não fiz isso de propósito. Eu confundi você com um Goblin. E o anão ficou ali, bom, parece que você é um cara meio gente boa, então eu vou deixar passar essa vez. Mas que isso não se repita, entendeu? E deu fora daqui. Mas ele nunca tinha visto nosso Prota pelas redondezas. Pra vocês terem ideia, ele também ficou um pouco curioso e mandou o nosso Prota catar as coisas que ele tinha deixado cair no chão. E assim que o nosso Prota pegou a sua espada, ele pôde perceber que não era uma espada normal, mas sim uma espada muito boa.
tipo rank SSS. E o Prota mais uma vez ficou ali na tentação, será que eu pego? E o Goblin, anda logo com isso aí, seu inútil, bota logo tudo dentro do meu saco aí. E o Prota, calma aí, anão, o maluco não tá tão brabo assim só porque eu dei uma sapecada na cabeça dele. E o anão, vai, pega aqui no meu saco e bota tudo aí dentro, caminha, e faz ligeiro, viu? E o Prota, rapaz, tô sendo tratado como escravo pelo um anão. Brincadeira, viu? Depois que ele pegou ali o saco do anão, deu 2 batidas, pronto, tava tudo perfeitamente bem. O cara até ficou cansado, pra vocês terem ideia, viu? Pois que ele tinha acabado, o anão ficou olhando para o seu bastão e ele perguntou: aonde foi que você conseguiu esse item, hein, meu querido? E o Prota, isso daí é só um bastão comum, ele é feito de alumínio. E o anão, alumínio, ele falou que esse bastão é feito de octamlínio, sei lá que nome é esse, mas ele falou que é um metal muito raro. E o Prota ficou falando que é só um alumínio comum, mas o anão tava falando que o alumínio que estava no seu bastão é um alumínio muito caro também. O anão levou o nosso Prota para a sua forja. Enquanto o anão tava ali forjando a arma do nosso Prota, ele falou o seguinte: se você quiser trocar o seu bastão, ele poderia pegar qualquer arma que está no seu estabelecimento. E o Prota ficou assustado porque são todas armas muito caras e são armas muito valiosas também. Foi assim que o anão acabou ficando um pouco de tempo trabalhando na sua arma, no seu bastão para ser mais preciso. E o Prota ficou ali pensativo, qual arma eu deveria escolher mesmo, hein? Não sei não, hein, paizão, pega uma arma aí rank SS e sapeca nos figurantes. E assim que o anão apareceu, ele parecia gigante e o seu bastão estava vermelho. E assim que o anão jogou seu bastão na sua mão, ele falou o seguinte: o seu bastão agora ele está encantado, ou seja, ele ficou muito mais poderoso do que ele estava antes. E o Prota ficou assustado, então quer dizer que esse daqui é um verdadeiro encanto, e agora você não pode mais vender esse bastão, porque primeiramente ele foi encantado, a não ser você, ninguém mais pode usar o seu bastão. O Prota ficou simplesmente assustado, porque cada vez que ele utiliza esse bastão e cada vez que ele embutir a sua magia nele, ele vai ficando cada vez mais vermelho, ou seja, mais poderoso. E ele fez alguns testes ali, balançou para um lado, balançou para o outro, e ele viu que realmente o bastão não tá como antes, tá diferente, tá com a força e ele tá emanando uma certa áurea também. Ele ficou abismado, meu bastão realmente é desse nível aqui. Foi aí que ele resolveu abrir a janela do status do seu bastão. Quando ele resolveu abrir a sua janela, ele pôde perceber que o seu bastão está no nível legendário agora. Ele ficou: cê é louco, meu bastão é nível SS agora também. Ele ficou de boca aberta. Mas agora que ele não pode vender esse bastão, ele decidiu ali fazer outra coisa. Primeiramente, ele queria muito vender esse bastão, porque ele ia fazer uma certa grana. Mas como o anão falou, você não pode vender esse bastão, porque ele está ligado a você e mais ninguém pode usar a não ser você. O Prota então decidiu jogar o bastão no seu inventário, porque se ele não pode vender, então ele vai ter que fazer bom uso do bastão. Ele vai sapecar bastão nos Goblins à vontade agora. Enquanto isso, ele ficou ali pensando o seguinte: agora que eu tenho essa quantidade de Goblin no meu inventário, eu tenho esse bastão lendário, eu tenho que primeiramente fazer uma grana, eu tenho que me livrar desses Goblin. Mas o que eu deveria fazer? Primeiramente, eu não posso vender na associação, já que a associação pergunta de onde eu consegui esse Goblin, mas tem outros meios, vocês sabem muito bem, o mercado do submundo. Ele conseguiu ali um certo endereço para conseguir vender esses Goblin. Ele pegou um cartão também, que estava mostrando uma certa localização. Ele ficou na dúvida se era realmente para confiar ou não, mas já que era um contato um tanto que confiável da sua parte, assim que ele chegou no local, o cara perguntou: é você mesmo o cliente? E ele falou que sim. Então vamos para outro local. Ali a gente vai finalizar a nossa compra. Assim que chegou no local, o cara já estava lá, o representante. Esse cara age como um agiota, ele também é um empresário e ele também é um agente de várias companhias. Digamos que ele faz 1001 coisas. E assim que chegou no local, ele pediu para verificar, para ver se realmente são Goblins verdadeiros. E ele também queria verificar a qualidade do produto. Assim que o nosso Prota botou os Goblins ali no chão, ele já foi verificando. Realmente
realmente são goblins, eles estão em ótimas qualidades e também foi verificando. Ele perguntou para o nosso prota, mas e aí, quanto você vai querer nos goblins? E o prota, eu vou querer 4 milhões e pouco aí. E o malucão, tá maluco? Tá muito caro. Eu vou vender pra você por 3 milhões e pouco. E o prota, não, cara. 4 milhões e pouco ou não vai ter negócio. Mas ele ficou falando que os goblins estão em boas condições, então vai valer a pena pagar esse preço. E o malucão, cala a boca, cara, eu tô tentando aqui negociar e você atrapalhou tudo. E ele mais uma vez, 3 milhões e pouco, o que você me diz, cara, o cliente? E o prota, não, cara, 4 milhões e pouco ou não vai ter mais negócio. Eu vou pegar os meus goblins e vou procurar outro local para poder vender os meus goblins. Foi assim que apareceu uma pessoa desesperada nesse momento, gritando, chefe, é melhor vocês saírem daqui. Parece que aconteceu uma coisa e apareceu um orc do nada. E o cara, como assim apareceu um orc do nada? Foi aí que tem um certo mito. Parece que os corpos dos goblins conseguem atrair outros monstros, entendeu? Para o local que eles estão. E o prota, vou recolher meus goblins agora, cara, e vou dar o fora daqui. O prota, eu não quero me meter nesse problema não. E assim que ele recolheu ali os seus goblins, ele tava se preparando para dar o fora. Foi aí que o cara falou, ei, mas você não é um caçador, cara? Por que você não toma conta dessa situação e aproveita também e derrota o orc? E o prota, tá maluco? Um orc de alto nível desse, eu não vou conseguir nem bater de frente com ele. Mas ele foi impedido nesse momento, porque o orc apareceu muito mais rápido do que ele esperava. E agora o cara ficou falando, ei cara, toma conta dessa situação, vai, salva a gente. E o prota tá maluco, enquanto ele tava discutindo, o orc partiu pra cima dele. E o prota, já era, eu não vou conseguir me esquivar. Será que esse daqui vai ser o meu verdadeiro fim? Foi aí que o orc se preparou e deu uma lapada no nosso prota. Mas adivinha o que aconteceu? O seu bastão saiu do seu próprio inventário e protegeu o nosso prota nesse momento. E o prota, é o quê? Então quer dizer que o bastão consegue fazer isso também? Foi uma grande lapada, viu? Eu pensei que o bastão tinha quebrado, mas só que não. O bastão ficou intacto ali e protegeu o nosso prota do ataque. O malucão ficou ali pensativo. Tu viu aquilo? O bastão protegeu ele sozinho. Ele nem tava segurando o bastão, meu parceiro. E o prota, então quer dizer que isso é um encanto? Ele se move sozinho. Parece que ele tem um efeito de protetor. Tipo, se o nosso prota estiver em perigo, ele vai sair do seu querido inventário para proteger ele ao mesmo tempo. Então o prota segurou ali no bastão e falou o seguinte, já que ele é tão forte assim, vamos partir para cima dele. Ele deu uma pancada no joelho do orc e destruiu. Fez um certo dano considerável não, quase que arranca a perna do orc. Depois ele deu uma pancada na cara do orc e o orc logo na sequência ficou ali diante dele. O prota pensou que foi o suficiente, mas só que ele ficou em pé, mas logo na sequência ele caiu no chão. Foi 2 pancadas e um velório feito. O prota ficou ali comemorando. Nossa, é um grande bastão mesmo. Ele derrotou o orc e subiu de nível. Tipo, não foi uma subida de nível normal não. Ele subiu várias vezes ali e ele ficou espantado. Eu só derrotei o cara uma vez e subi esse tanto de nível, mas de repente apareceu mais outro orc, porque era 2. E o prota ficou muito mais confiante agora. E o cara ficou falando pra ele, ei, toma cuidado, atrás de você de novo. E o prota, pode deixar comigo, meu parceiro, porque quem tá comigo tá seguro. Ele se esquivou do ataque do orc mais uma vez e deu uma grande lapada nas suas costas. Depois dessa lapada, o orc caiu no chão. Ele ficou ali praticamente ajoelhado e o prota deu uma pancada no seu crânio. Depois dessa pancada, o orc nem viu de onde veio aquela pancada e ele foi de Vasco. Mas o funeral feito ali. E vocês já podem imaginar o que vai acontecer. Ele deu essa pancada no orc e ele subiu de nível mais uma vez. Mas agora que ele tinha derrotado os 2 orcs, ele ficou apreciando o seu bastão. Nossa, cara, que bastão é esse? Meu Deus, rapaz, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. E todo mundo ficou ali de boca aberta. Ei, chefe, você realmente não vai pagar o dinheiro pra ele? Parece que agora eu tenho os goblins e também tenho 2 orcs. O prota matou a pau naquele momento, porque ele vendeu os corpos dos orcs também e vendeu os goblins. Depois disso ele ganhou uma grana muito exorbitante na sua conta.
Agora que o pai estava cheio da grana, ele ficou ali pensativo. E agora, o que eu deveria fazer? Pegar algum equipamento, ou talvez gastar um pouco da minha grana, ou eu posso fazer alguns investimentos também. Ele ficou ali pensando um futuro a mais. Enquanto ele ficava ali pensativo, o que eu vou fazer agora? E ele pensou em um certo negócio. Bom, já que aquele anão é meu camarada agora, ele pode me ajudar em outras coisas. Então eu vou fazer algumas comprinhas e mostrar pra ele também algumas coisas. Quem sabe ele não pode me ajudar a dar uma fabricada a mais. E assim que ele chegou no local, ele apresentou a cerveja para o nosso querido anão. E ele falou o seguinte: tem álcool nisso. Se você experimentar, eu tenho certeza que você vai gostar. E o anão: tem certeza? Esse daqui tá numa lata de alumínio. O gosto não deve estar muito bom. O anão experimentou, mas só que ele jogou no chão novamente. Ele falou: cara, que negócio ruim é esse? O gosto é horrível. E o prota: bom, é que tem álcool, senhor. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa daqui. Foi aí que ele deu outra para o anão experimentar. E o anão: isso aí tá no vidro. Tem certeza que isso daí realmente está bom? E o anão: você não tá me enganando não, né, seu garoto doido? E ele falou que não. É assim que o anão experimentou, ele falou que não tava ruim, mas também não tava muito bom. Ele falou o seguinte: como está numa garrafa de vidro, tá muito ruim. Ele precisa de outra coisa, outro recipiente, entendeu? Então ele mandou o nosso prota buscar um certo negócio. E o prota ficou se perguntando: o que isso tem a ver com a bebida do álcool, hein? Ele ficou ali meio pensativo, enquanto descia as escadas para buscar o que o anão tinha pedido para ele. E ele mais uma vez ficou ali se perguntando se realmente seria uma boa ideia escutar aquele anão. O que o álcool tem alguma coisa a ver com Mithril? Rapaz, depois que ele falou esse nome aí, como vocês sabem em toda obra, isso daí é uma pedra muito preciosa, inclusive serve para várias coisas. E o anão tava precisando de uma pedra dessa, e o prota foi buscar, como ele é o seu querido escravo agora. E assim que o prota foi entrando cada vez mais no labirinto, apareceu uma mensagem falando para ele que nesse local tem alguns cachorros e também tem alguns esqueletos. E ele: opa, esqueleto? E também apareceu outra mensagem que tava ali mostrando que ele pode fazer um checkpoint. Nesse checkpoint ele vai conseguir abrir um portal, e esse portal vai levar o nosso prota para o outro local que ele estava, ou seja, na caverna do anão. E o prota: isso daqui vai ser muito útil a partir de agora, então vamos continuar com a nossa missão. E assim que ele continuou com a sua missão, ele foi avistando mais cachorros na sua frente. Bom, cada cachorro que aparecia ali, ele derrotava eles com muita facilidade, já que o seu bastão lendário está do seu lado, protegendo ele a qualquer momento. Ele deu uma lapada ali no cachorro, que subiu de nível, meu parceiro. Derrotou um, já subiu de nível. Cada cachorro que ele derrotava, ele ia subindo de nível com muita facilidade. Ele aproveitou também esse momento para dar uma upada no seu nível. Para a felicidade do nosso prota, apareceu um monte de cachorro ali e partiu para cima dele. Você está achando que ele ficou triste? Ele botou um sorriso no rosto e falou: pode vir pra cima, eu ainda não tô satisfeito ainda com meu nível. Ele deu uma pancada em um, deu uma pancada no outro, e ele foi batendo nos cachorros ali sem parar. Depois que ele finalizou todos os cachorros daquela área, ele viu que no seu inventário tava ali um monte de cachorro também. E agora que o nosso prota tinha terminado isso, ele pôde perceber que o seu inventário ficou mais abundante, tem outras partes ali. Ele ficou muito feliz, porque agora ele vai conseguir vender isso também e faturar uma grana muito boa com isso daí. Bom, foco na missão. Vamos buscar logo a pedra daquele velho e assim terminar logo essa missão. Quando ele entrou no labirinto, ele foi muito mais fundo, ele pôde perceber que ele está em outro local. Mas nesse local não ia aparecer mais os cachorros, mas sim ia aparecer os esqueletos. Mas ele ficou naquela dúvida, parece que esses esqueletos não vão valer nada, então não adianta eu perder meu tempo com eles. Ele ficou ali pensativo, será que eu bato neles? Será que eu pego alguns? Bom, eu acho que eu não vou pegar nenhum, porque não parece que eles vão valer alguma coisa, se eu quiser vender, né? E assim ele partiu para cima dos esqueletos, porque ele tinha que passar para o outro lado. Assim que ele chegou perto do esqueleto, ele deu uma pancada na sua cabeça. E ele pensou, o ponto fraco deve ser a cabeça do esqueleto. Mas só que não, o esqueleto ainda estava se mexendo. E o prota: opa, calma aí, esqueletão. Significa que o seu ponto fraco não é a sua cabeça, então deve ser outro local. Ele
pôde observar bem e ele viu uma certa pedra na sua barriga. Então, se eu acertar essa pedra, significa que vai ser o seu ponto fraco. Ele resolveu fazer um teste e o teste foi bem sucedido. Assim que ele acertou a sua barriga, ele conseguiu derrotar o esqueleto, mas ele derrotou só um e naquele local tinha vários esqueletos. Agora, como ele já sabia o seu ponto fraco, vamos brincar um pouquinho mais. Ele botou um sorriso no rosto e falou: vamos que vamos, galera. Ele partiu para cima dos esqueletos e começou a derrotar um atrás do outro. Por final, a bagaceira foi feia, meu parceiro. Nem queira saber o resto. Depois disso, foi ficando cada vez menos barulhento naquele local. E por fim, ele conseguiu derrotar todos que estavam perto dele. Agora que ele finalizou, só falta ele pegar a pedra e dar o fora dali. Sem falar que ele ficou um tanto que cansado. Chegou uma mensagem falando pra ele que ele pode mudar de classe agora. E o Prota: opa, mudar de classe? Isso vai ser muito bom pra mim. Mas só que ele só podia avançar para uma classe. E ele ficou ali pensativo. Classe guerreiro? Nossa, eu quero muito uma classe guerreiro. Mas ele ganhou uma classe chamada Cleric. Depois que ele subiu para essa classe, ele acabou voltando para a casa do anão. Depois que ele conseguiu aquela pedra. Assim que ele chegou no local, o anão ficou um tanto que assustado. Porque pensou que ele estaria pelo menos um pouco ferido. Mas ele estava perfeitamente bem. Mas o Prota falou para o anão: bom, eu não tô bem não, anão. Eu tô muito cansado, cara. Deu um trabalhão danado conseguir essa pedra, viu? E o anão: você só conseguiu essas pedras aqui? Parece que tem muito pouco, viu? E o Prota: não, pra falar a verdade eu peguei metade. Mas ele não poderia falar isso, já que o anão precisava daquela pedra. E o anão: não se preocupa, cara. Eu vou fazer uma boa armadura pra você. Fica tranquilo. E o Prota: bom, eu quero uma coisa minha simples, que não seja muito exorbitante e que não seja nada espalhafatoso. O anão falou que vai demorar um pouco. E o Prota resolveu voltar para a sua casa, dar uma dormida, já que ele estava muito cansado da caça. Ele acabou botando o seu telefone para alarmar, passar um tempo determinado. E assim que chegou nesse tempo, ele acabou acordando. E agora chegou a grande hora. Ele foi verificar a casa do anão mais uma vez para ver se ele já tinha terminado. E o anão já tinha terminado. Ele estava ali meio que apreciando a sua obra de arte. Nossa, demorou muito, mas eu consegui fazer uma coisa perfeitinha para ele. Assim que o anão observou que o nosso Prota já tinha chegado, ele perguntou: você foi para onde, cara? E o Prota falou que estava dando uma volta pelo labirinto. Mentira! E o anão: parece que eu consegui terminar aquilo que você queria. E o Prota: nossa, realmente, é muito bom. E o Prota ficou ali vendo se realmente é muito bom mesmo ou se é uma palhaçada. Mas só que ele viu que é uma unidade única. E também o anão resolveu dar um teste para ver se realmente é muito bom assim. Ele deu uma pancada no Prota e apareceu uma mensagem falando que reduz ali o dano em 50% e também em magias. Depois dessa pancada aí, o Prota: nossa, cara, assim do nada, surpresa. E o anão perguntou pra ele: você está bem depois dessa pancada? E o Prota: nossa, cara, eu não sofri nenhum dano. Ele ficou ali maravilhado com aquela armadura que ele acabou de ganhar. Ele ficou simplesmente: nossa, muito obrigada mesmo, anão. E ele ficou mais surpreso ainda, porque o anão tinha feito outra coisa pra ele. E o anão falou o seguinte: já que você me ajudou a pegar aquela pedra, eu tenho um presente pra você. E eu tenho certeza que você vai gostar. É muito melhor do que aquilo que você trouxe, entendeu? Ele trouxe ali um barril feito de soju. E o anão falou que vai ser muito mais melhor do que aquele que ele trouxe, entendeu? Aquela cerveja. E o Prota: será que vai ser boa mesmo, viu, anão? E o anão: chega em casa e prova pra tu ver. O Prota chegou na sua casa e começou a tomar uns golinhos de soju. Ele ficou realmente espantado. Ele nunca que iria imaginar que seria muito bom mesmo. E assim que ele foi provando cada vez mais, ele pôde perceber que aquela pedra faz muito a diferença, já que o seu recipiente é feito dela. O anão estava falando que o alumínio e o vidro não foram feitos para botar bebidas, entendeu? Eles perdem totalmente o gosto e deixam de um gosto diferente, não é um gosto muito bom. E o Prota teve uma ideia brilhante. Opa, nesse momento eu pensei em fazer uma grana. Ele resolveu ligar para o seu parceiro do submundo, falando o seguinte: eu tenho uma certa coisa que eu quero que você venda.
Soju. E o cara, o que? Soju? Você quer que eu venda o seu Soju? E ele falou que sim, vai ser muito bom. E o Prota, sei. Depois disso daí o tempo foi passando. Em um certo local, um grupo estava localizado, porque ia aparecer um portal. Eles estavam ali para controlar aquela situação e também derrotar os monstros que estavam saindo dela. E também fazer uma certa grana. Mas só que tinha outro problema. O cara tava falando o seguinte: líder, parece que o local tá muito perigoso, a gente não vai conseguir dar conta. Que tal a gente chamar outra guilda? Talvez eles possam ajudar a gente. Mas só que o líder tá sendo muito ganancioso. A gente vai dar conta disso. Não se preocupem, deem o seu melhor. E assim o líder mandou todo mundo ir para a bagaceira, meu parceiro. Todo mundo ficou ali lutando e lutando. Enquanto isso, na associação, o nosso Prota estava ali, verificando o seu novo nível de poder. Ele saiu de D para C e também aumentou o seu nível. E o Prota ficou, nossa, finalmente eu aumentei meu nível. Depois de 3 anos, meu parceiro, eu tô deixando de ser CLT. Ele tava muito feliz. Foi aí que apareceu um cara desesperado, perguntando: por acaso alguém aqui é da classe Ecleric? Por favor, se você estiver disponível, poderiam me ajudar? E o Prota, opa, eu faço parte dessa classe aí, amigão. O que você quer mesmo? Ele tá falando que o portal apareceu. Tá muito difícil de controlar, então ele precisava de ajuda, pessoas para curar os seus amigos, entendeu? E o Prota resolveu participar dessa brincadeira. Assim que ele chegou no local, ele pôde ver que o grupo tá tendo certa dificuldade, eles não estão conseguindo controlar a situação. Os seus companheiros estão ficando nervosos. Para simplificar, eles estão fazendo movimentos desnecessários. Foi aí que um grupo ficou em perigo nesse momento, mas apareceu um veterano e acabou salvando os dois. Mas o veterano ficou com muita raiva e falou o seguinte: que tal vocês ficarem mais focados? Se vocês não ficarem focados, vocês podem acabar perdendo a vida de vocês. Então foco, rapaziada, foco é muito importante. Então todo mundo ficou ali falando: certo, chefe, foco. Enquanto isso, o líder ficou ali: nossa, tem muito, viu? Tem muito monstro aqui. O que eu deveria fazer? Não tem problema, eu vou dar conta de um jeito ou de outro. Enquanto isso, a equipe todinha tava ali se esforçando ao máximo para tentar derrotar aqueles monstros. E ele tava explicando o seguinte para o Prota: você só precisa ficar ali e curar a gente. Não precisa se preocupar. A gente vai pagar vocês muito bem, simplesmente para ficar curando a gente de longe. E o Prota foi fazer o seu querido trabalho, dando suporte ali. O cara ficava muito cansado, ia lá uma pessoa e curava ele. Ele recuperava suas energias e conseguia derrotar o monstro que estava na sua frente. Foi assim que ficou, nesse vai e vem, por alguns minutinhos ali. Mas o Prota falou o seguinte: tá ficando muito perigoso aqui, a gente não deveria pedir ajuda? E o cara concordou com isso também. E o Prota: tá perigoso aqui, meu parceirão, não sei se eu quero ficar aqui não. Nesse momento o Prota ficou muito surpreso, mas por qual motivo? E acabou recebendo o golpe, mas o seu bastão protegeu ele com sucesso. Depois daquele acontecimento, o nosso Protinha conseguiu ali se defender, utilizando seu bastão mágico. Depois que ele deu aquela pancada no orc, todo mundo ficou ali se perguntando: ei cara, mas você não é um curador, por que você está fazendo isso? É perigoso, é melhor a gente chamar ajuda. E o Prota falou pra ele não se preocupar, continuar curando aquelas pessoas, que agora ele vai dar conta. Ele vai proteger a retaguarda deles. E os caras, que isso hein, o cara é muito brabo, então vamos confiar nele. Agora que ele recebeu esse voto de confiança, os caras estavam mais seguros, que ele ia ficar cuidando da retaguarda, enquanto o restante ia ficar curando. O Prota partiu pra cima deles com o seu bastão mágico. Tá na cara que os orcs não vão ter chance contra o nosso Prota. O cara continuou atacando e o Prota foi se esquivando. Pegou desprevenido um e acabou derrubando ele no chão. Depois que ele caiu no chão, ele acabou finalizando. Agora que ele tinha finalizado, o restante do povo tava preocupado, enquanto o nosso Prota tava falando pra ele que a situação tá ficando um pouco feia também, porque só ele não vai conseguir dar conta, entendeu? Apesar dele estar com seu bastão mágico, agora tá ficando complicado, porque só um cara para fazer todo o trabalho ali fica muito difícil.
Mesmo assim, o Prota tá falando que ele vai sair no lucro, já que ele tá lutando sozinho, ele vai conseguir uma boa recompensa e ele também tá despreocupado porque ele tá com a sua roupa de proteção, que o anão acabou fazendo pra ele. Então ele tá muito seguro que não vai sofrer quase nenhum dano considerável ali. Enquanto o Prota tava lutando, tinha uma pessoa que tava preocupado, porque tinha muito monstro, e ele tava falando para o seu amigo: "Ei, a situação tá ficando séria, será que a gente não deveria sair daqui ou talvez até pedir ajuda? Bom, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Parece que tá aparecendo mais monstros aqui. Então, a equipe tá meio que desqualificada. Não tem muita gente para poder ajudar naquele momento." Foi aí que apareceu o mestre da guilda. E o mestre falou o seguinte: "Mas o que está acontecendo aqui? Por que vocês estão fazendo esse trabalho todo? Por que vocês não pediram ajuda?" E o Prota: "Opa, então quer dizer que você é o mestre da guilda?" Todo mundo tava falando que sim, ele é o mestre da guilda Tiltan. E o cara ficou ali: "Opa, agora que ele chegou, a situação vai ficar mais confortável. Com certeza ele vai tomar conta de tudo." O mestre passou pelo nosso Prota e agradeceu pelo trabalho que ele fez. E ele vai ser muito bem recompensado quando tudo isso acabar. E o Prota ficou naquela expectativa. Então quer dizer que esse é o mestre? Vamos ver do que ele é capaz. Assim que o nosso Prota ficou observando para ver os seus golpes, caraca, o malucão chegou e botou pressão em todo mundo, falando: "Todo mundo se concentra e faça um belo trabalho. Por favor, não fiquem nervosos. Agora que eu cheguei, vocês vão ter um suporte melhor ainda." Todo mundo ficou ali feliz. E o líder: "Mestre, o que você está fazendo aqui? Como você soube que a gente estava precisando de ajuda?" Ele mandou todo mundo se preparar e dar uma recuada, porque ele vai usar o seu poder. E todo mundo começou recuando. E o mestre se preparou para utilizar o seu poder. E todo mundo: "Mestre, boa sorte aí." E ele: "Cala a boca e recua, cara, agora mesmo." Ele gritou naquele momento e deu uma grande pancada no chão. Quando ele deu essa pancada no chão, eu pensei: o cara vai invocar alguma coisa. E todo mundo ficou falando: esse é o verdadeiro poder do nosso mestre, um verdadeiro Rank S. E o Prota: nossa, cara, eu pensei que eu tava forte, mas depois que eu vi o poder desse cara, eu pude perceber, eu ainda tô muito fraco. Ainda tem um longo caminho pela frente. Agora que ele tinha derrotado metade daqueles monstros, ele falou pra todo mundo se preparar para contra-atacar. Mas só que o líder falou que não precisava de ajuda. E o mestre: cara, você é louco, por que você fez isso? Você estava arriscando a vida dos nossos subordinados, porque você não pediu ajuda. Mas ele falou que não poderia pedir ajuda, porque isso poderia manchar a honra da nossa guilda. Ele falou: manchar a nossa honra, tá na cara que você é muito orgulhoso para poder pedir ajuda. Você quase botou a vida de todo mundo em perigo. Você realmente é um cara imprestável. E assim o cara ficou falando o seguinte: mestre, o que a gente vai fazer? A gente recebeu muita ajuda dos curandeiros, e a gente deveria pagar eles pelo menos. A gente vai conversar depois, viu? Quando a gente voltar para a guilda, eu quero falar com você em particular. O mestre chegou ali perto do nosso Prota e o restante do pessoal e agradeceu pelo belo trabalho. E o Prota: não, eu só fiz o meu dever, não precisa se preocupar. Ele perguntou o nome do nosso Prota e ele acabou falando. Ele perguntou também se ele já tinha alguma filial, tipo com alguma guilda, mas ele falou que não, ele tá livre agora mesmo. Foi aí que o mestre convidou o nosso Prota para sua guilda, mas o cara ficou reclamando: mestre, por que você tá fazendo isso? Esse cara é um rank C, ele não serve de nada, ele é um fracassado. Depois que ele falou isso, o mestre ficou muito irritado: cala a boca, você tá chamando o cara de fracassado sendo que ele ajudou a gente, sem o suporte deles a gente não tinha conseguido até agora. Todo mundo ficou de boca aberta. E o Prota: parece que esse cara tem uma pressão e tanta, viu? Ele quase que não aguentou. Mas só que o líder ficou ali com a cara meio feia, porque ele não queria aceitar o nosso Prota na guilda. Prota falou que vai recusar o pedido, porque ele não quer seguir ordens de uma pessoa que bota o restante do grupo em perigo. O líder ficou com raiva, falando: quem é você para falar isso daí? Eu vou acabar com a sua raça agora mesmo. Nesse momento, o bastão do nosso Prota entrou em ação e acabou defendendo ele, dando uma pancada no seu abdômen. O malucão foi jogado para trás. E aí, no dia seguinte, a notícia apareceu: o líder da guilda foi derrotado.
pelo Rank C. Foi aí que o restante do grupo da guilda tava ali fazendo uma reunião, falando a respeito disso. Mas, mestre, o que a gente deveria fazer agora? A reputação da guilda tá indo de água abaixo. Mas o líder falou, não se preocupa com a reputação, porque isso não importa agora. O que importa agora é a gente tentar recrutar aquele Rank C. Com certeza ele vai ser uma grande força no futuro, e o seu poder vai crescer cada vez mais. A gente precisa muito dele na nossa guilda. Então façam de tudo para tentar recrutar ele agora mesmo. Depois que ele deu esse convite, o nosso prota estava no seu quarto, pensando o seguinte: agora que o cara tá cheio da grana, ele não precisa se preocupar com despesa, ele não precisa se preocupar com nada. Ele ficou ali pensativo, mas e agora? O que eu vou fazer mesmo? Ele estava ali de boa, só aproveitando a sua folguinha, já que ele não tinha planos de entrar na dungeon, mas ele falou que não é para ficar confortável ainda, porque ele não tá forte o suficiente. Mesmo assim, ele decidiu voltar para a dungeon e ele atravessou o seu portal. Ele falou que tem que ficar muito mais forte do que ele tá agora, para que ninguém consiga se meter no seu caminho. Então, mãos à obra. Assim que ele entrou no portal, ele já estava procurando alguma coisa no labirinto para poder exterminar e aumentar o seu poder e também fazer uma certa graninha. E a sua primeira vítima acabou aparecendo. E ele ficou com aquele olhar tranquilo, mas dessa vez não era um goblin, mas sim um orc. E ele ficou ali muito feliz. Nossa, cara, finalmente a minha primeira presa e também a minha primeira graninha. Ele botou aquele sorrisão no seu rosto e falou, pode vir pra cima. Ele pegou seu bastão e deu uma pancada naquele orc. Pra vocês terem ideia, o orc não teve nem chance. Foi uma pancada e uma queda. O malucão já foi de Vasco. Cê é louco, esse bastão aí não tá puro de jeito nenhum. Aproveitando aquele momento, apareceu mais orcs. Ele fez aquele movimento, pode vir pra cima, que hoje a festa vai ser longa. Então ele partiu pra cima dos orcs. E a história se repetiu novamente. Ele acabou ganhando 20 orcs. E assim o malucão fez uma grana preta ali. Ele ficou felizão, mas ainda não tá satisfeito não. Vamos entrar um pouco mais nesse labirinto. Ele foi explorando o labirinto para ver o que estava acontecendo e quais monstros ele iria encontrar. Ele chegou em um local que era chamado Templo do Guardião e ele ficou ali se perguntando, mas o que eu vou encontrar aqui mesmo, hein? Já que é um templo, foi registrado como novo portal. E o prota, opa, novo portal. O que será que eu vou encontrar aqui mesmo? De repente o chão começou a tremer. E ele, o que tá acontecendo? Ei, será que é o monstro? Será que é o guardião? De repente uma mão grande surgiu do chão e acabou atacando ele. Mas ele, opa, mas o que é isso mesmo? Eu não tô conseguindo entender nada. Foi aí que apareceu um monstro completamente feito de pedra. E ele, opa, então quer dizer que esse é o guardião do templo? Ele ficou meio confuso, mas logo na sequência ele recebeu uma pancada do guardião e acabou sendo jogado pra longe. E ele, cara, parece que esse daqui é bem forte mesmo, mas não tem problema. Isso só vai tornar as coisas mais divertidas para o meu lado. E ele ficou ali com a sua cara concentrada, porque ele queria derrotar aquele guardião. Primeiramente ele tinha que verificar qual seria o seu ponto fraco. Então ele acabou mirando na cabeça. Quando ele viu que o monstro simplesmente era mais de 2 metros, ele não se sentiu intimidado. Ele foi mais feliz ainda, porque com a dificuldade ele vai crescendo cada vez mais. Ele partiu para cima do guardião e acertou uma pancada loucona nele, viu? Mas o guardião foi derrotado. Ele pensou que tinha derrotado o guardião com essa pancada, então ele ficou ali se vangloriando. Até que foi muito fácil, não vi muita dificuldade não. Ele ficou ali contando vitórias da hora. E como vocês sabem, nada dá certo quando você faz isso. Ele ficou contando vitória e o guardião começou a se regenerar naquele momento. E ele, opa, parece que o seu núcleo não era a sua cabeça, então o seu núcleo está localizado em outro local. Eu tenho que prestar mais atenção para conseguir acertar o seu núcleo. Mas calma, aonde é que está o seu núcleo? Ele ficou ali pensando e tentou chegar em uma conclusão, mas ele não chegou. Ele ficou ali meio que confuso, já que o guardião estava partindo para cima dele para contra-atacar. Mas aí ele ficou surpreso
porque o guardião acabou segurando a sua perna. E ele, opa, calma aí, guardião, vamos conversar um pouquinho. Ele pensou que seria o seu fim, mas nesse momento uma flecha misteriosa acabou indo em sua direção e acertou o núcleo do guardião com sucesso. E o Prota descobriu que o seu núcleo estava localizado no meio da sua barriga. Ixi, nossa, a explosão foi tão grande que o nosso Prota acabou sendo pego também. E o Prota, opa, então quer dizer que seu núcleo acabou sendo exposto. Ele partiu para cima do guardião e acertou o núcleo com sucesso, porque aquela flecha meio que quebrou sua camada. O seu núcleo ficou exposto. Ele quebrou o núcleo para que ele não conseguisse se regenerar. Mas ele ficou um tanto que cansado. Mas agora que veio a pergunta, de onde é que veio aquela flecha misteriosa? Ele acabou olhando para um canto, uma silhueta que parecia ser uma mulher que estava carregando um arco e flecha. E o Prota, mas o que é aquilo dali? Uma humana? E ele chegou à conclusão: bom, eu acho que é uma elfa. Sim, ele estava chamando essa mulher de elfa. Primeiramente ele estava agradecendo, mas a elfa partiu para cima dele em alta velocidade e segurou. Quem é você? Um prisioneiro do labirinto? De onde é que você veio? Ficou fazendo um monte de perguntas aleatórias. E ele, calma aí, elfa. Eu não estou entendendo nada do que você está falando. Mas primeiramente, respira. Bom, eu sou uma pessoa normal, eu vim de um certo portal, estou aqui falando com você. E ela largou o nosso Prota e falou: então quer dizer que você veio de outra dimensão e você está aqui dentro do labirinto fazendo a sua própria aventura? Ele falou que sim, é exatamente isso daí. Então a elfa conseguiu entender. Bom, parece que suas roupas não veio do meu mundo, então significa que você veio de outra dimensão diferente. Meu nome é Lúcia, eu sou líder de um esquadrão de mercenários. E o Prota: Lúcia, esquadrão de mercenários? Do que será que ela está falando? Ela tá falando que é uma mercenária, mas o Prota não está acreditando. Ele não sabe o que ela está falando, entendeu? Então ela resolveu ali se apresentar. Ela estava tentando provar a sua identidade. Ela mostrou um brasão, mostrando que ela é líder do esquadrão de mercenários. Mas o Prota: eu não sei o que é isso. E para que você está me mostrando isso mesmo? Não adianta me mostrar isso, porque eu não sei o que significa esse brasão. Então a elfa perguntou: bom, você veio da roça por acaso? Por que você está falando que não sabe o que é esse brasão? E o Prota resolveu explicar para ela: eu vim de outra dimensão diferente, não vim da sua dimensão, entendeu? Foi aí que ela conseguiu ali entender basicamente. Parece que finalmente aquele mago conseguiu conectar com o labirinto, invocando um portal. E o Prota: opa, como assim invocando um portal? Ela falou que ficou perdida nesse labirinto, então ela estava procurando uma saída. O Prota tinha falado que ele estava com um portal que fica nesse vai e vem, entrando e saindo do labirinto. Então ela perguntou: será que você pode me levar até esse portal? E o Prota: mas o que você vai fazer com esse portal? Ela tá falando que vai tentar pegar esse portal e levar para a sua dimensão, para fazer uma saída, para ela conseguir sair do portal. E aí que o Prota viu um problema. Ela tá tentando fechar o portal do nosso Prota. E ele: opa, calma aí, se ela fechar o portal, eu vou estar encrencado. Mas ela falou que isso não vai ser feito agora e pediu a ajuda do nosso Prota para tentar derrotar o boss do portal, porque vai ser tanto beneficioso para ele quanto para ela, porque nesse boss tem um certo círculo mágico que ela tá tentando consertar para movimentar o portal. E então os dois foram nessa grande missão para tentar derrotar o grande boss. E no meio do caminho o Prota derrotou ali uns orcs, ela foi derrotando os orcs também, e o Prota viu que ela é um tanto que poderosa, e o Prota também tá ficando cada vez mais poderoso. E é assim que eles conseguiram chegar até o salão do boss, ela ficou elogiando o Prota, falando que ele é um pouco forte, mas ainda não é o suficiente, não chega aos meus pés. E o Prota: bom, você fala demais. Os dois no meio do caminho, eles foram conversando, falando a respeito um do outro. Foi aí que bateu aquela fome. E o Prota: ei, que tal a gente fazer uma pausa? Eu tô com muita fome. E ela: bom, vamos fazer uma pausa. A gente já tá chegando mesmo perto da sala do boss. E o Prota: bom, vai ser muito bom descansar. Ele tava ali de boa comendo as suas barrinhas de cereal, enquanto ela tava bebendo água. E o Prota: ei,
você não vai querer não uma barra de cereal? Se você quiser, né? E ela, eu não sei pra que serve isso daí não, mas com certeza deve ser muito ruim. E ela ficou naquela dúvida, se aceitava ou se não aceitava. Mas só que o Prota tava tratando ela como se ela fosse mais velha, entendeu? E ela não gostou nem um pouco disso. Apesar dela ser uma elfa, ela não é tão velha assim. Ela ainda é muito nova. Ela deu aquela velha intimidada, apontando uma flecha para o nosso Prota. E ele, não, calma aí. Me desculpa, eu não tô chamando você de velha não. Eu só queria meio que tentar uma conversa aqui, entendeu? Um diálogo. E ela, sim, já que você tá me oferecendo, eu vou aceitar. A elfa não gostou, ela amou. Começou a comer todos os doces que o nosso Prota tinha trazido para o local. E ela perguntou, por acaso tem mais aí? Eu quero mais. E o Prota, não, já acabou tudo. Você degustou tudo, elfa doida. E a elfa, bom, se você puder me trazer mais desses doces, com certeza eu vou ficar muito feliz. Ela gostou horrores, viu? Comeu tudo que o nosso Prota tinha. E adivinha quem ficou sem nada? Ele mesmo. Então vamos continuar com a nossa missão. Chegar na sala do boss. E o Prota, cê é louco, ela comeu tudo e ainda tá exigindo. Essa mina é muito arrogante. Assim que chegou no salão do boss, ela falou o seguinte, olha, eu vou precisar de sua ajuda também. E o Prota, me fala aí o que você quer que eu faça. Eles acabou bolando um plano. O Prota vai ajudar ela a derrotar o boss. Enquanto o nosso Prota chama a atenção, ela vai finalizar ele com a sua grande flecha. E assim os dois combinaram, deu tudo certo. Não sei, vamos observar. E assim que eles entraram, o boss apareceu. E o bicho era grande, viu? Era um golem, bem colossal mesmo. E a luta foi se prolongando. A elfa falou pra ele, vamos seguir com o plano. Eu vou distrair ele enquanto você ataca e no final eu finalizo ele. E o Prota, dali. Mas ele ficou um pouco impressionado. Ele ficou ali se perguntando que tipo de poder era aquele dali. Porque ela conseguiu furar o golem naquele único ataque. Ela tá falando que esse daí é o seu poder, que ela utiliza a áurea. Ela tinha conseguido derrubar o golem, mas só que não derrotou ele, entendeu? Só era pra ela imobilizar ele e o nosso Prota ia dar o golpe final. Não sei, os papéis ficou invertido agora. E o Prota perguntou, será que você poderia me ajudar a conseguir essa habilidade de áurea também? E ela falou, eu posso te ajudar, mas vai custar uma certa coisa aí. E o Prota, como não é besta, acabou concordando. Então ela mandou o nosso Prota partir pra cima do golem e finalizar ele. E o Prota, não esqueça, viu? Você prometeu que iria me ajudar a desenvolver essa habilidade de áurea. E ela, sim, eu concordei com você. E assim que o Prota chegou perto do golem, ele bateu nele com o seu bastão. Mas ele ficou confiante que só era uma bastãozada e ia derrotar ele, entendeu? Então o golem começou a se levantar novamente, para sua surpresa. E ele, opa, calma aí, golem. O seu escudo mágico acabou sendo ativado naquele momento. E a elfa, opa, aquilo dali não é a áurea. Como é que ele sabe utilizar a áurea? Eu não sabia dessa. E o Prota ficou lutando contra o golem ainda. Ficou nesse vai e vem. Ele dá uma martelada ali, dá outra martelada ali, e o golem voltava a se mexer. E o Prota continuou dando várias e várias sapecadas com o seu bastão. E no final, ele deu aquela bastãozada, sapecou com força total e destruiu o golem completamente. Depois que ele destruiu o golem começou a se rachar. Rachou ali, rachou aqui e pronto, ficou em pedacinhos. Agora que ele tinha finalizado o golem, ele chegou perto do level 185. Cê é louco, o malucão upou de nível ali absurdamente. Agora que ele tinha finalizado o goblin, chegou a grande hora. Perguntou para a elfa, e a minha habilidade, como a gente vai fazer? Mas a elfa falou, você já consegue utilizar a áurea. E o Prota, o que? Áurea? Aquela habilidade do escudo? Ela falou que sim, era do mesmo jeito, entendeu? E o Prota, opa, então quer dizer que eu já sei a áurea? Bom, interessante, mas só que ele não sabe ainda como fluir pelo seu corpo, entendeu? Aquilo dali é basicamente só um escudo de proteção. E o Prota perguntou para ela, como é que eu posso me desenvolver? Ela falou o seguinte,
calma, calma, pequeno gafanhoto, não precisa ficar afobado assim, eu vou te ajudar. Mas primeiramente, o pagamento. O Prota voltou para o seu mundo, porque ele tinha que fazer algumas comprinhas. Enquanto isso, o mestre da guilda estava ali falando com a secretária da guilda, porque estava tendo sérios problemas, eles não estavam conseguindo recrutar ninguém. Então o mestre mandou ela contratar alguns mercenários de alto nível, que consiga fazer alguma coisa, não gente imprestável. Enquanto ele estava conversando a respeito disso, ele acabou avistando uma certa pessoa. E adivinha quem era? Era o nosso Protinha. Então ele falou que ia fazer um breve desvio, porque ele estava querendo conversar com ele às sós. Então mandou a secretária voltar para a guilda. Mas a secretária: mestre, você vai para onde? Ele falou que ia dar uma volta, dar uma descansada. Ela ficou ali: ele faz o que ele quer mesmo, viu? Não sei não, essa guilda qualquer dia desse vai por água abaixo. E o Prota tava com o pagamento da elfa, uma caixa cheia de doce. O mestre já chegou naquela intimidade: e aí, Kang, o que você tá fazendo? E essa caixa aí cheia de doce, o que você vai fazer com ela? Ele falou que era um presente para uma certa amiga. E mais uma vez ele perguntou: ei, Kang, por acaso você não quer ser recrutado mesmo pela nossa guilda? E ele falou que não. Então que tal um contrato? Quando ele falou contrato, ele falou que ia pensar um pouco. E agora, voltando para o labirinto, a elfa recebeu o seu pagamento. E o Prota: bom, vamos dar início logo ao nosso treinamento. Depois que ela encheu o bucho de doce, o Prota perguntou para ela: bom, o que a gente vai fazer mesmo? Ela ia precisar de tempo para poder consertar esse círculo mágico. Então seria uma boa ficar aqui e aproveitar. Se vocês sabem muito bem, ela tá falando aproveitar porque ela vai roubar mais doce do nosso Prota. Então ela já estava ali lambendo seus beiços, falando que tava aos seus cuidados a partir de agora. E o Prota: pode deixar que eu vou te pagar muito bem. Primeiramente, ela falou que ia botar um pouco de áurea no corpo do nosso Prota. Ela falou o seguinte: olha, você tem que entender essa sensação, você tem que pegar essa sensação e você não pode esquecer da sensação da áurea que eu vou botar no seu corpo agora. Então preste atenção e observe bem, sinta ela, deixe o fluxo fluir. E o Prota: pode deixar. Assim que ela botou a áurea no seu corpo, o Prota ficou ali: nossa, o que é isso? Eu posso sentir, ela está entrando no meu corpo, passando pelos meus vasos sanguíneos. Eu tô sentindo cada molécula no meu corpo. Que é isso? É uma sensação bem estranha mesmo. Mas ele pôde sentir aquela fonte de poder surgindo no seu corpo. E ele: eu posso ver, está fluindo. Cada célula do meu corpo está ativa. E a elfa falou para ele: bom, se você entender essa sensação, a partir de agora, você vai conseguir manejar a áurea no seu corpo, fazer ela fluir. E o Prota: mas como a gente vai fazer isso? E ela: bom, basicamente para você poder entender, você tem que ter algum combate. E nada mais prático do que um combate em tempo real. Então você vai lutar até você ficar cansado para que você consiga entender a manipulação da áurea. Enquanto eu fico aqui observando esse círculo, tentando achar um jeito para consertar ele. E o Prota: então a gente vai para onde basicamente? Bom, a gente não vai para lugar nenhum não, porque a gente já está no local do seu treinamento. E o Prota: então quer dizer que eu vou lutar contra o Golem? Sim, ele vai ficar lutando contra aquele Golem e os Goblins também, naquele local, até que ele consiga entender aquela sensação. E ele vai aproveitando também para botar no seu inventário os corpos daqueles monstros. Ele derrotou um, derrotou dois, e ele foi fazendo isso várias e várias vezes. Mas ele ficou meio irritado: mas elfa, por que eu tô fazendo isso? Não tem sentido, eu não tô conseguindo sentir nada no meu corpo. A elfa falou para ele que isso leva um pouco de tempo, não é da noite pro dia. Então continue o seu treinamento lutando sem parar. Foi aí que apareceu o grande Golem e partiu pra cima do nosso Prota. E o Prota: parece que eu tô meio encrencado aqui, hein? Será que realmente eu deveria continuar? E a elfa: você deve continuar, sinta aquela sensação que eu fiz antes, entendeu? Se você não sentir a sensação, você não vai conseguir manifestar a sua áurea. Ela falou pra ele ficar invocando o seu escudo. É a mesma sensação. Se você continuar invocando o seu escudo, uma hora ou outra você vai entender como é
que funciona. E o Prota, será que isso realmente vai dar certo? Eu não tô sentindo nada. Ele continuou invocando seu escudo e aquela sensação ainda não apareceu. Pelo contrário, o Golem ficou mais irritado ainda e partiu para cima do nosso Prota, dando uma grande pancada nele. E o Prota, escudo, escudo, invocar escudo, escudo me proteja. E o Prota, não deu certo. O escudo acabou falhando naquele momento, mas só que o escudo começou a ficar molenga, entendeu? E ele, essa sensação, mas no momento que ele sentiu a sensação, foi atrapalhada pelo golpe do Golem e ele acabou sendo jogado pra longe. E o Prota, cara, foi quase que eu senti aquela sensação da Áurea. Ele ficou ali mais confiante, porque ele já tinha dado o primeiro passo. Do momento que ele estava partindo para cima do Golem, apareceu uma mensagem falando: você tem uma nova habilidade, você deseja adquirir? E o Prota, opa, essa habilidade, meu parceirão, é a habilidade de Áurea que ele tanto treinou. Ele conseguiu adquirir. A Elfa ficou preocupada, mas o Prota, não precisa interferir não, Lúcia, eu dou conta a partir de agora. E o Prota partiu para cima do Golem, com aquela confiança exalando pelo corpo do cara. Assim que ele chegou perto do Golem, ele deu uma pancada bem forte no crânio dele. Mas aí é que tá, ele conseguiu? Claro que não, ele resolveu dar outra pancada, mas dessa vez ele iria utilizar aquela habilidade que ele acabou ganhando no stand. Assim que ele resolveu utilizar a sua habilidade, ele pôde perceber que é uma habilidade de Áurea. Essa habilidade de Áurea iria ficar embutida no seu bastão, então o bastão do malucão começou a brilhar igual vela no escuro. Só foi uma pancada, a Elfa ficou ali surpresa. Bom, porque ia demorar pelo menos uma semana para ele conseguir entender a Áurea. Mas só que não, o cara conseguiu entender em um único dia, através do sistema. O cara tá de hack mesmo, viu? E apareceu algumas mensagens falando que ele subiu de nível, etc. E a Elfa chegou perto dele falando: eu tô um tanto que surpreso, você realmente é um cara com talento, não posso negar isso. Mas eu não esperava que você conseguisse fazer tudo isso em um único dia. Realmente, eu tenho que bater palma pra você. E o Prota, e aí, algum problema? Eu realmente fiz certo? Ela falou que sim, ele fez certo. O Prota conseguiu adquirir aquela habilidade de Áurea, mas ele não tá satisfeito ainda. E a Elfa começou a apontar uma flecha pra ele. E o Prota, calma aí, você vai fazer o que comigo? Ela, não se preocupa não. O nosso treinamento só começou, ainda falta muito. Ela disparou a sua flecha em uma parede. E nessa parede estava localizada, cheia de goblins do outro lado. E ela, bom, parece que você tem muito trabalho para fazer, então mãos à obra. Você vai ficar lutando até que você consiga entender perfeitamente essa Áurea no seu corpo. Então, belo trabalho a partir de agora. E o Prota botou aquele sorrisão no rosto e falou: não tem problema, se ela consegue, eu também consigo. E agora que ele voltou para o seu mundo, ele estava conversando com o seu novo amigo a respeito das suas mercadorias e dos seus investimentos. E ele também estava vendendo aqueles monstros. E ele falou que estava cansado. E o cara ficou se perguntando: por que será que ele tá cansado mesmo, hein? E assim os dois foram conversando a respeito do Soju também e a respeito dos monstros, que se ele ia vender, se ele não ia vender. E no final o Prota vendeu tudo e também ele foi entregar o Soju de uma nova mercadoria. E por final ele voltou para a sua casa para tentar dar uma descansada, porque o cara passou o dia todo andando. E assim que ele acordou, ele ficou ali surpreso, porque estava passando um alarme pela cidade. Apareceu um portal e tá muito perigoso, então tava mandando todo mundo evacuar. E o Prota não tava nem um pouco afim de evacuar. Ele olhou pela janela e viu que tava um tempo tão bonito, e ele viu que a cidade também tava meio tranquila. Ele voltou para sua cama. Ele só ia descansar, já que o local do perigo era um pouco distante da sua casa, e não tinha nada a ver com ele. Ele não tava correndo perigo. Ele decidiu deitar na sua cama, mas ele recebeu uma mensagem nesse momento. E ele ficou vendo essa mensagem.
era uma certa caçada, tava convidando ele para poder participar também. O Prota não é besta, ele tá precisando de mais grana, o cara tá ganancioso. Assim que chegou no local do portal, ele tava falando com a gerente da guilda Tiltan. O mestre deu o número do nosso Prota para a gerente chamar o nosso Prota e perguntar se ele não queria ser contratado como mercenário de meio período. E o Prota acabou concordando não, o cara já tava lá no local, entendeu? E ele ficou explicando como é que vai funcionar essa caçada mesmo. A gerente falou o seguinte: olha, você vai ter um contador de monstro, cada monstro que você derrotar, ele vai contabilizar nesse contador. E a gerente resolveu dar o contador para o nosso Prota, mas o cara já tinha derrotado um, então o contador já tava ali contando que ele derrotou um ou derrotou dois por aí. E a gerente não tava muito confiante não, porque as suas habilidades deixaram muito a desejar. E esse contador servia como uma prova, entendeu? E o Prota: bom, eu só tenho que derrotar um monte de monstro, então o contador vai contabilizar e no final vocês vão me pagar pelo tanto de monstro que está no contador. Ela falou que basicamente é isso, mas ela tá fazendo tudo isso porque o mestre da guilda falou pra ela fazer, porque ela não queria fazer isso de jeito nenhum. E aí partiu pra cima dos monstros. E o Prota: dali, hoje é dia de faturar uma boa grana. Ele continuou sapecando aquele bastão em vários orcs ali. E por final, vocês já sabem o que aconteceu. O restante da guilda estava tomando conta de outro local. O líder ainda estava muito irritado a respeito daquele convite, entendeu? Mas foi aí que todo mundo ficou surpreso, porque teve um grande acontecimento nesse momento. O líder ficou muito irritado, porque o nosso Prota tá se destacando muito, e ele mandou todo mundo ali se preparar e fazer um belo trabalho. E por final, o nosso Prota ficou conversando com o mestre da guilda. Mais uma vez ele estava convidando o nosso Prota, mas o Prota: não, eu não quero ser convidado para a sua guilda não, meu parceirão. E o Prota: você é um tanto que insistente, viu? Eu já falei, eu não quero esse convite. E o mestre: você é um cara bem difícil, viu? De se lidar, Kang. O mestre da guilda acabou recebendo uma notícia. Mestre, parece que tá acontecendo um portal aí. E ele: aonde? Onde precisamente? Olha pra cima que você vai ver. De repente o céu começou a ficar bem escuro. E o Prota: ei, tá acontecendo alguma coisa? Parece que algo bem grande está vindo pra cá. E era bem grande mesmo, viu? Era um monstro colossal, nível 300 e tantos, e começou a soltar raio também, do nada. Quase que acerta o nosso Prota e o mestre da guilda. E o Prota: parece que tá ficando muito divertido isso, viu? Parece que a gente vai ter que dar uma analisada, porque ele é bem grande, ele pode destruir quase metade da cidade, pra vocês terem ideia do nível desse monstro. Assim que eles foram para a guilda Titã analisar a situação e bolar um plano também. Basicamente o monstro estava fazendo um grande estrago pela cidade. Ele estava vendo tudo isso pelo monitor e pelas câmeras também. Então ele ficou ali se perguntando: o bicho é muito grande, como é que a gente vai tomar conta dele? Ele estava destruindo tudo que estava pela sua frente. Ele tinha que pedir ajuda para outras guildas. Mas ela ficou falando a respeito das guildas e etc. Prota estava ali pensativo. Ei, eu tenho um plano. Pode dar certo. Com a ajuda daquela elfa, com certeza eu posso derrotar aquele monstro e também ficar com todos os créditos. E o Prota levantou a sua mão e falou que tinha um plano. Se o mestre da guilda confia nele, com certeza ele vai aceitar. Foi aí que ele chamou todo mundo que fazia parte da guilda Tiltan, o gerente da administração, o mestre, o vice-líder e etc. Todo mundo estava ali conversando, mas só que uma pessoa não estava concordando com isso. Você acabou de conhecer esse rank C, mestre, e você está confiando nele plenamente. Eu acho que é impossível derrotar aquele monstro com um único golpe, mas o Kang falou que vai conseguir derrotar ele com um único golpe. Eu acredito em você, mestre, mas do meu ponto de vista parece ser impossível um rank C fazer tal proeza. A gerente sugeriu chamar a guilda dos magos, mas o mestre: não, tá maluco chamar aqueles doidos? Os malucos não se preocupam nem com civis, a única coisa que eles fazem é só destruir tudo que tá pela sua frente.
Pelo que o Kang falou, ele vai conseguir minimizar muitos danos e também vai finalizar ele com um único golpe. Vamos acreditar nele, pode dar um bom resultado ou pode dar um péssimo resultado também. Todo mundo ficou ali, com certeza esse malucão vai ferrar com tudo. O Prota voltou para a sua casa e ele acabou chamando a Elfa. E o Prota agradeceu, muito obrigado pelo seu convite, mas isso ia custar muito caro também, já que ela não queria perder os seus doces. E ela ficou ali falando para ele que vai aumentar o pagamento dos doces também. E o Prota: não se preocupa, pode ficar à vontade, eu só preciso que você derrube aquele monstro gigante que está na sua frente. Ela falou que poderia derrubar ele facilmente, mas tinha um único problema. E o Prota: mas qual é o problema mesmo, hein? Enquanto o Prota falava para ela o seu nível de poder, ela falou o seguinte: parece que esse local não é muito sólido, ele pode desabar a qualquer momento se eu utilizar o meu poder todinho. E o Prota: que isso, hein? Tá arrogante, hein, parceiro? Mas não se preocupa não, eu vou ficar aqui de suporte e vou te ajudar. Foi aí que a guilda todinha se preparou para o pior cenário. O mestre estava um tanto que preocupado, porque se ia dar certo ou se não ia dar errado. Vamos confiar plenamente no Kang, pode dar muito bom. E assim a Elfa se preparou para dar o seu grande golpe. E o Prota ficou se perguntando, será que ela realmente é tudo isso? Ela falou que ia atirar, então mandou o nosso Prota ativar o seu escudo. Assim que o Prota ativou o seu escudo, a gente pôde perceber que ela não estava sendo arrogante de jeito nenhum. O seu poder foi tão alto, o vento gerado pelas suas flechas disparadas simplesmente estava arrastando o nosso Prota com tudo. E ele: cê é louco, ainda bem que eu ativei o meu escudo, porque senão tinha destruído metade do prédio. A sua flecha foi em direção àquele monstro colossal e acabou espatifando o bicho no meio. Cê é louco, poder estrondoso é esse? Todo mundo viu aquela proeza e todo mundo ficou de boca aberta. Ele realmente destruiu aquele monstro gigante com uma única flechada. Inclusive eles estavam pensando que foi o nosso Prota que disparou aquela flecha, viu? Pra vocês terem ideia do quão ingênuo eles é. E assim que o Prota conseguiu ali finalizar tudo com sucesso, ele agradeceu a Elfa. E a Elfa: bom, é só isso que você precisava? Sim, é só isso que eu precisava. E você é muito forte mesmo, viu? Ela acabou jogando o contador, que o nosso Prota não é besta, deu o contador pra ela enquanto ela finalizava aquele monstro, para contabilizar também. E é assim que o nosso Prota tava ali com a mão cheia da grana, ele falou o seguinte: você já pode voltar para o seu mundo. Mas ela mandou o nosso Prota tomar cuidado, porque cada vez que você vai ficando mais forte e mais famoso, você recebe atenção desnecessária e você pode ficar em perigo. E o Prota agradeceu pelo seu aviso, mas o Prota falou para ela não se preocupar, porque ele sabe muito bem com quem ele está lidando. Depois disso, o Prota foi falar com o mestre da guilda, porque ele queria pegar o seu pagamento também. Assim que o mestre da guilda chegou no local, ele avistou nosso Prota e ele desceu do carro. Primeiramente, ele estava conversando a respeito do que ele vai fazer agora com aquele monstro, entendeu? O Prota falou que queria o corpo dele inteiro, já que ele teve o trabalho de derrubar e etc. Mas só que o gerente da guilda, da parte financeira, falou que não queria isso, e ele também não acredita que o nosso Prota foi capaz de fazer isso. Assim que o Prota jogou o contador, ele pôde ver, tava em 2240, número 2000 nem cabia no contador. E a gerente falou que sim, concorda com o mestre, ele derrotou o monstro, então ele merece ficar com a parte dele. Mas o cara: o quê? Esse rank C, ele vai ficar com tudo, mas a gente vai ficar sem nada. E o Prota: bom, se vocês não quiserem isso, a gente vai ter um problema. E o mestre não queria ter um problema. Como vocês sabem, ele tá tentando recrutar o nosso Prota, então fazer uma inimizade com ele agora seria um grande problema. Mas só que o cara ficou ali zoadando, blá blá blá, não ia aceitar isso, ele queria o corpo do monstro, porque vale uma grana danada. E o mestre gritou: cala a boca, pare de ser ganancioso, sem a ajuda dele a gente não teria feito nada, a gente deveria agradecer pelo trabalho que ele fez, dá o fora daqui. A gente vai conversar depois. O mestre pediu desculpa pelos seus funcionários, entendeu? E o Prota: não, tá de boa, eu entendo perfeitamente bem. Como eu sabia, esse cara é muito confiável da parte dele. Mas tinha uma pessoa que estava insatisfeita com o resultado. Ele falou: se a guilda continuar assim, a guilda vai à falência. Ele fez alguns telefonemas ali
para tentar resolver esse pequeno problema. Depois disso, todo mundo tava ali falando: nossa, então o Hank C realmente salvou todo mundo derrotando aquele monstro? É difícil de acreditar. Tinha umas pessoas que estavam investigando o nosso prota. Já que ele não quer ser recrutado pela guilda Titan, então significa que ele não pode ser recrutado por nenhuma guilda, porque o cara é muito poderoso. Se a gente não pode ter ele, então ninguém pode ter ele. A gente tem que eliminar o mal pela raiz. Agora o nosso prota foi marcado para ser eliminado. O malucão voltou para sua casa, tava descansando, porque ninguém é de ferro. Ele acabou acordando. Ele fez um baita de um trabalho, mas ele pensou: hoje só vai ser mais um dia tranquilo, não vou fazer nada demais. Mas na internet estava todo mundo falando a respeito do incidente. Assim que ele abriu a sua porta, ele ficou surpreso. A elfa tava lá comendo seus doces e tudinho. E o prota: ei, mas o que você está fazendo aqui mesmo? E que bagunça é essa? Você comeu esse tanto de doce? Ela falou que estava aqui de boa, então aproveitou e comeu tudo. Sim, é uma visita indesejada. E o prota: não posso acreditar não, você comeu tudo isso mesmo? Ela falou que sim, estava com muita fome. Ela é muito fã de doce, o diabetes passou longe dela. E o prota: mas o que você está fazendo aqui mesmo? Ela falou que o seu quarto agora tá dentro da dimensão também. Então os seus quartos estão ligados em vários cantos. Eu não consegui achar o portal. E o prota: mas o portal tá aqui, ó, você não tá conseguindo ver ele não? E ela: oxi, como é possível? Eu fui na estante aqui nesse quarto e não vi o portal. E o prota: mas do que você está falando mesmo? Olha, preste atenção. Eles saíram do quarto e fecharam a porta. Depois eles abriram e eles estavam na sala. E o prota não conseguiu entender. Mas o que é isso mesmo? A gente tá na sala? Como é possível? Ela começou a explicar para ele. Parece que a sua casa tá ligada na dimensão da Dungeon. Então, se você não cuidar logo disso, pode ser que a sua casa seja esmagada pela Dungeon. Ou seja, ele vai ser engolido pela Dungeon. E o prota: o quê? Como assim? A Dungeon vai engolir a minha casa e me esmagar? Ela falou que sim, já que eles estão ligados. E o prota: e agora? O que a gente vai fazer? Ela falou que pode fazer um círculo mágico para tentar impedir disso acontecer. Mas é só uma maneira de se precaver, ainda não é uma maneira definitiva. E o prota ficou com fome, ele foi pedir um delivery. E ela perguntou: cadê o doce? Ela falou que queria doce. E o prota: tá doido? Você não pode viver comendo só o doce não. Come isso daqui. Eu tenho certeza que você também vai gostar. Mas ela falou que algumas pessoas estranhas veio enquanto ele estava dormindo. E o prota: como assim pessoas estranhas? Ele resolveu dar uma olhada no seu telefone, porque ele queria ver algumas notícias também. E ele: opa, parece que tá passando muita coisa ao meu respeito, já que eu derrotei aquele monstro gigante. E também algumas notícias indesejadas. E o que tá acontecendo aí, meu parceiro? Tá olhando o que nesse aparelho? E o prota: não se preocupa não, só algumas notícias. Mas será que você poderia me dizer quem eram aquelas pessoas que estavam aqui na minha casa? Ela: bom, eram algumas pessoas meio esquisitas, não parecia ser de boa índole não. Os caras estavam cercando a casa do nosso prota, pra vocês terem ideia. E o prota: parece que a situação tá ficando um tanto que perigosa para o meu lado. Parece que eles querem me eliminar. O mundo tá realmente muito caótico, as guildas controlando tudo, pessoas que não aceitam a verdade estão por todo local. Ele ficou ali um tanto que preocupado, mas ele falou o seguinte: vamos voltar para a Dungeon, porque eu tenho muita coisa para fazer também. E a elfa: vamos embora. Agora o nosso prota, ele tá mais determinado do que antes, porque ele viu que todo mundo tá querendo meio que eliminar ele, tentando recrutar ele, mas ele tá recusando. Então ele tem que ficar mais forte. Naquele momento, uma silhueta muito estranha tava observando a sua casa. Ele voltou para a casa do anão. Ele trouxe aquele monstro gigante também. Ele falou para o anão se ele não poderia fazer alguma coisa com aquele pedaço, mas o anão ficou falando que tava muito, como eu posso dizer, acabado. Quem foi o doido que fez isso? E a elfa: foi eu que deu meu tiro de flecha. E o prota: mas calma aí, anão, calma aí, não dá pra fazer nada, não aproveitar, entendeu? E o anão: bom, eu vou ver o que dá pra fazer, entendeu? Assim que o anão chegou perto daquele corpo, ele botou a mão, ele sentia alguns raios ali saindo dela. E o anão: esse bicho, ele ainda tá vivo. Bom,
Mas por qual motivo ele ainda estava vivo? Tinha uma certa esfera dentro dele. Essa esfera estava mantendo o monstro vivo, mas não vivo de se regenerar e tal, ficar grandão. Mantendo vivo tipo como se fosse a sua alma. Então o anão entregou essa esfera para ele. Falou que é uma esfera que consegue embutir em outras coisas para que consiga lançar raios também. E o prota, você consegue embutir isso no meu bastão? E o anão, claro que eu consigo, mas eu teria feito mais coisas se uma certa pessoa não tivesse destruído o corpo dele tanto assim. E a elfa, eu vou acabar com esse anão, eu vou meter uma flecha no coco dele, sai da minha frente agora mesmo. E o prota, calma. Depois disso, o nosso prota voltou para a sua casa, para poder comprar mais doce para a elfa. E ele ficou ali pensando, eu acho que eu me tornei um escravo daquela elfa, só pode ser mesmo. Nesse momento ele pôde perceber que tinha alguém olhando para ele. Agora que ele adquiriu essa habilidade de áurea, ele conseguia ler o local aonde ele estava, em um raio bem grande ali. Assim que ele leu, ele pôde perceber que tinha uma certa pessoa logo ali se escondendo, olhando para ele. E o prota, ei, eu sei que você está aí, apareça logo, eu não tô de brincadeira. Foi aí que aquela silhueta misteriosa apareceu, falando, eu pensei que você era o rank C, mas até que você é um pouco habilidoso, realmente não dá para te subestimar, já que você derrotou aquele monstro. O cara partiu para cima do nosso prota, o prota já tinha invocado o seu bastão e deu uma bastãozada nele, e o cara conseguiu ali se defender também. Mas só que o cara tava tentando completar a sua missão, que era eliminar o nosso prota. Ele tava tentando finalizar ele, e o prota perguntou no meio da batalha, quem foi que contratou você? Como se ele fosse responder. Ele falou que era sua missão, então cale a sua boca e vá de Vasco. E o prota, como se eu quisesse também, partiu pra cima do cara e deu uma lapada nele. Mas ele utilizou a sua habilidade e acabou fugindo daquele local. Fugindo não, ele ficou camuflado naquele momento. E o prota, opa, será que ele tá aqui perto? Ele continuou batendo com o bastão de um lado, continuou batendo com o bastão de outro lado. Ele não sentiu mais a presença daquele cara. Mas só que o cara tava por perto e atacou ele pela retaguarda. Mas ele conseguiu se defender. E ele atacou novamente o ar, mas ele não acertou o seu inimigo. E ele ficou ali dando uma girada com o bastão, mas não acertou em ninguém. Mas ele percebeu, se ele continuar aqui, vai ser uma armadilha. Ele não pode continuar aqui. Então ele tem que ir para outro local, já que aquele cara está centralizado aqui. Então ele decidiu ir para outro local. Assim que ele saiu correndo, o cara, ei, espera aí parceirão, vai não, eu preciso de tu aqui. O prota conseguiu escapar com sucesso. E aquela silhueta misteriosa continuou perseguindo o nosso prota. O prota conseguiu chegar no meio da cidade. E assim que ele chegou lá, o cara tava com um rastreador que tava conseguindo localizar o nosso prota. Ele tava no banheiro. E ele, opa, parece que o meu alvo está no banheiro. Vou terminar logo essa missão e dar o fora daqui. Ele tava muito preparado mesmo, viu? E assim que ele chegou no local onde o nosso prota estava no banheiro, como ele sabe que ele tá no banheiro? Naquele momento ele jogou um rastreador, entendeu? E grudou no nosso prota. E assim que ele chegou no local, ele tava ali no elevador, frio e calculista, só esperando um momento. Eu já localizei ele. Ele tá naquele banheiro ali. Vamos entrar de fininho. Ele deve pensar que eu não sei aonde é que ele está. Assim que ele chegou no banheiro, ele pensou, será que ele realmente está aqui? Pode ser uma armadilha. Ele não pensou duas vezes, ativou a sua habilidade de invisibilidade e entrou no banheiro. Então quer dizer que ele está nesse box aqui. Eu vou entrar de vez e vou finalizar ele e pronto. Assim que ele entrou de vez derrubando a porta, ele cravejou a sua arma na parede. E o rastreador estava lá. E o prota apareceu no outro box falando pra ele, surpresa! Deu uma pancada com um bastão nele. Mas o cara conseguiu se esquivar. Pouca habilidade ele não tem, viu? E ele também contra-atacou, que ele não é besta. E o prota se esquivou novamente. Mas o prota conseguiu segurar na sua mão e jogar ele pra longe. E o cara, essa missão é um fracasso. Não posso acreditar não. Esse cara é muito mais forte do que eu pensava. E o prota, o mais um é quanto, meu parceiro? Ele tá maluco, não faz isso não, por favor, aguarde aí. A criança tava falando, pai, eu quero muito mijar. Eu tô muito apertado. Vamos logo, filho. Escolhe logo um box aí e termina logo isso. Pode deixar, pai. Assim que o seu pai ficou do lado de fora esperando o seu filho terminar, o guri percebeu que tinha alguma coisa errada naquele banheiro.
porque ele viu o nosso prota lutando no banheiro. E ele, mas o que tá acontecendo aqui? E o prota, oxe, o que? Uma criança aqui no banheiro? Droga, a situação tá ficando um pouco complicada agora. Aquele malucão resolveu utilizar uma habilidade de fogo e lançou em sua direção. E o prota não conseguiu afastar o nosso prota pra longe. Mas aí é que tá o problema. A criança tava no meio daquela bagaceira também, mas ele não tava ligando. O importante é ele finalizar a sua missão. Ele lançou seu fogo em sua direção. E o prota, e agora o que eu vou fazer? Ele botou o seu bastão ali no meio, ele conseguiu defender aquele fogo, mas ele estava preocupado, porque ele estava com a criança também. E o seu pai, filho, o que foi que aconteceu? Incêndio, incêndio, fogo, fogo, tá pegando fogo no banheiro. E o cara, essa missão foi uma falha, eu vou dar o fora daqui enquanto eu ainda estou vivo. Falha, falha, falha. Eu não deveria ter saído de casa hoje, péssimo dia. De repente o prota apareceu e falou, ei, não vai embora não, volta aqui. Ele lançou seu bastão e cravejou nas costas do maluco. E ele foi de Vasco. E o prota, finalmente acabou. Ele correu o dia todo, chegou no banheiro, ainda teve essa confusão. Ele estava morto de cansado. Foi aí que apareceu uma mensagem falando... Você vai ganhar um título de vilão. Você vai ganhar uma nova classe. E o prota, como assim uma nova classe? Eu não tô entendendo nada. Basicamente é porque ele corrompeu a classe Cleric. E o prota, como assim? Eu não tô entendendo. Vai receber uma segunda chance. E o prota, oxi, como assim segunda chance? Eu manchei o quê? A cara dele, como assim?